Fala comigo, Futuro Dev. Meu nome é José Henrique Paiva, eu tenho aí mais de 4 anos como desenvolvedor Java e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês algumas dicas, 5 principais dicas para você conseguir aí o seu primeiro emprego como desenvolvedor Java, seja um desenvolvedor Java Júnior ou mesmo um estagiário, você que está aí cursando a faculdade e decidiu estar iniciando aí como desenvolvedor Java. Eu tive alguns percalços aí durante toda a minha carreira, estou terminando agora análise e desenvolvimento de sistemas na Unip, mas mesmo sem estar iniciando na faculdade, eu consegui aí meu primeiro emprego na área e eu vou trazer algumas dicas para vocês. Primeiro ponto, eu vejo muitos iniciantes que estão começando agora na programação tentando conseguir aí seu primeiro emprego. E o primeiro ponto, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é: tenha um fundamento forte, um fundamento de Java, fundamento de programação orientada a objeto. Chega na entrevista, o que é o POO? O POO é programação orientada a objeto. Qual que é a diferença da programação orientada a objeto para outros tipos de programação? A programação orientada a objetos, eu tenho conceitos ali de encapsulamento, de herança, de polimorfismo, são conceitos básicos que, se você não souber apresentar em uma primeira conversa, em uma entrevista, uma conversa técnica, você já é descartado de primeira, porque o recrutador entende que você não tem os conhecimentos básicos, você não entende ali, cara, o que é encapsulamento? Você pode explicar com as suas palavras mesmo. Encapsulamento é quando você usa ali o private, public e uma classe. O que é herança? Herança você vai associar somente com extend. Aí quando eu estendo uma classe de outra classe, e você vai lembrando os conceitos da faculdade, que são conceitos fundamentais, que muitas das vezes durante o início a gente descarta ou não dá tanto valor, mas são conceitos que são essenciais. Sem ele você não consegue progredir em nenhuma conversa técnica, porque você não tem ali o básico da essência da programação, né? Collections, é essencial você ter ali o conceito básico de armazenamento de dados na memória. O que é um array list, o que é um hash map, um armazenamento chave e valor de utilização no Java ali. Um array list, é a utilização de lista no Java, eu posso listar vários objetos. Palavras-chave no Java que a gente utiliza no Java, final, static, entendeu? O que acontece quando você usa o static, o final, numa aplicação, qual é a diferença? Já perguntas simples que às vezes caem, por exemplo, em uma primeira entrevista para desenvolvedor, por exemplo, ou até entrevistas com vagas para mais senioridade, são perguntas de descarte rápido, por exemplo, qual é a diferença do private e public, são perguntas bobas, até mesmo porque o recrutador ele não tem muitas informações. O recrutador que está ali analisando o seu perfil, que está fazendo uma primeira conversa com você, uma primeira entrevista, ele não tem conceitos a fundo de programação, ele tem o básico de informação. O que ele precisa dessa primeira conversa é entender que você saiba aquilo que você está falando que você sabe. E aí são definições simples, você pode explicar com suas palavras esse conhecimento. Segundo tópico que eu queria trazer para vocês é os frameworks, né? Spring Boot e injeção de dependência. Isso é essencial quando você está aí fazendo sua primeira entrevista como desenvolvedor Java. O que é o Spring Boot? Você precisa ter um conhecimento básico ali dos principais frameworks para estar desenvolvendo Java. Na faculdade você aprende ali a desenvolver aquele Java puro, Java seco. Desenvolvimento de classes, desenvolvimento de aplicações simples com as bibliotecas nativas do Java. Mas a utilização de frameworks famosos como Spring Boot ou Quarkus vai acelerar o seu desenvolvimento em 10 mil vezes ali no caso. Cara, pesquisa ali, estuda se você já desenvolveu, tenta entender o contexto geral para se apresentar bem em entrevista. Principal, que é o Spring Boot. É um framework que vai facilitar o desenvolvimento de aplicação Java. Ele vai tirar toda a burocracia da configuração da aplicação Java que você está tendo aí na faculdade. Ele vai abstrair tudo isso para você e vai facilitar, fazendo com que você só desenvolva a lógica, desenvolva ali toda a aplicação. Então ele abstrai muito da configuração que você tem que fazer manualmente, desde acesso a banco de dados, desde implementações um pouco mais complexas, conexões externas, você tem a parte de utilização de dependências que você consegue importar para o seu ponto. Essas palavras que eu estou mencionando, esse contexto, quando você apresenta ele em uma entrevista, o entrevistador ele já destaca na sua mente no estilo de, pô, esse cara, ele consegue ter esse contexto, ele tem esse entendimento. Agora, se chega uma entrevista, a pessoa pergunta pra você o que é o Spring Boot, qual que é a diferença do Spring Boot pro Quarkus, e você não tem nenhum contexto, nenhuma apresentação, você já é descartado. Você não se destacou naquela entrevista por não ter um conhecimento muitas das vezes simples. Então, abre o Google, abre o ChatGPT, o Gemini, tenta pesquisar esse contexto, cara, o que é o Spring Boot, faz lá um desenvolvimento de uma aplicação simples no Spring Boot, publica no GitHub. Palavras-chave, injeção de dependência no Spring Boot, utilização do @autowired, que você geralmente utiliza quando está desenvolvendo aplicações. Essas pequenas palavras que você vai mencionando na aplicação vai fazendo com que o recrutador ele preencha o checklist que ele tem. Então, a partir do momento em que você está realizando uma entrevista, o recrutador ele não tem um conhecimento muito a fundo, conforme eu já mencionei da programação. Tem o seguinte, o recrutador está fazendo uma entrevista com você, ele tem um documento, ele tem um checklist de palavras que você vai mencionar para ele, de conhecimentos que você vai demonstrar para ele, que o pessoal técnico da empresa trouxe para ele. Então, por exemplo, os engenheiros, desenvolvedores lá de um time, eles vão falar para o RH, pro time de recrutamento o seguinte: cara, eu quero um desenvolvedor Java Júnior que saiba de banco de dados relacional, que saiba desenvolver utilizando Spring Boot. Para o cara demonstrar que saiba de Spring Boot, pergunte das principais anotações utilizadas: @autowired, @REST-controller, @repository. E se o cara não falar nenhuma dessas palavras, o recrutador tá olhando lá, esse cara aqui ele tá falando, mas parece que ele não sabe o que é isso. Cara, isso aqui já se queimou nesse primeiro ponto. Cara, eu não conseguia ali explicar a diferença de um @service, de um @controller, de um @repository dentro da minha aplicação. Cara, eu estou desenvolvendo uma aplicação Spring Boot, conforme eu falei para vocês. O objetivo desse vídeo não é me aprofundar no contexto do que é, como desenvolver, no caso. Mas é ensinar vocês a como se portar, quais palavras-chave você tem que apresentar em uma entrevista para que você mude o mindset e consiga se destacar melhor
em qualquer conversa. Entenda isso e você vai conseguir se destacar um pouco melhor nas suas entrevistas, que é o seguinte: eu tenho que apresentar aquilo que eu sei da melhor forma possível, de forma direta, para que o recrutador saiba daquilo que eu estou tentando falar. São conceitos básicos que vocês têm que apresentar. Se você está fazendo uma entrevista para desenvolvedor Java, seja estagiário, júnior, pleno ou qualquer forma, explique diretamente. Utilização de framework, Spring Boot, conceitos básicos de programação. Explique ali conforme o recrutador vai perguntando, conforme você vai falando, o recrutador vai fazendo algumas perguntas para saber se você não está jogando palavras ao vento ou se você está sabendo aquilo que você está explicando. Outro tópico muito importante, que é essencial que você saiba, ou utilize como uma base no caso, é APIs REST. O que é uma API REST? Explique de forma simples para o recrutador, para ele entender que você, além de você saber aquele conteúdo, você sabe explicar ele de forma prática, fácil, de forma de qualquer um entenda. Explique de forma simples, cara, o que é uma API REST? Cara, imagine um contexto cliente-servidor. Eu tenho meu celular e eu tenho, por exemplo, o servidor de qualquer rede, por exemplo. Eu preciso acessar determinada informação. Eu tenho que requisitar, fazer uma chamada HTTP, por exemplo, um tipo de protocolo. Ele vai fazer um retorno ali no caso. Cara, simples, é um estilo de arquitetura que usa o protocolo HTTP. Você explicou o que é uma API REST, por exemplo. Os verbos HTTP, no caso, o que é um CRUD? CRUD é você conseguir fazer um create, read, update, delete em qualquer base, por exemplo. Cara, explica que os verbos HTTP você pode dar um post, você está publicando um dado, por exemplo, no servidor, um get, estou consultando um dado no servidor, um put ou patch, por exemplo, você está fazendo um update no servidor, você está fazendo uma atualização de algum dado, por exemplo, ou delete, estou deletando alguma coisa no servidor. Cara, se você fez um desenvolvimento de um CRUD simples, montando uma arquiteturazinha simples, um banco de dados ali, publicou no seu GitHub, muitas das vezes isso é mais do que o suficiente para você estar ali conseguindo montar um repertório mais simples que seja para você mostrar para o recrutador. Cara, eu nunca tive uma experiência na área, meu primeiro emprego como desenvolvedor Java, mas eu já desenvolvi diversos CRUDs em Java, tem um repertório, lista de aplicações simples que eu desenvolvi, que você consegue acessar no meu GitHub. Isso vai destravar você e destacar você em qualquer tipo de entrevista muito mais fácil. Os status HTTP também, já tive entrevistas em que o recrutador queria saber se eu conhecia os principais status de HTTP. Conforme você vai desenvolvendo aplicações ali, você tem essa curiosidade, você vai testando o local, você vai conseguir aprender ali quais são os principais status e você vai acabar decorando. Pô, sempre que eu fiz ali via Postman, via Insomnia, qualquer requisição para minha aplicação, pô, me retornou um 200 ok. Sei que 200 ok é status de sucesso. Pô, me retornou um 201. Pô, 201 é status de criação de conteúdo. Pô, criei alguma coisa ali. Pô, me retornou 404. É o mais padrão, que você conhece, o mais genérico. Pô, tentei acessar a aplicação, deu um 404. Ou seja, não encontrou o recurso por algum motivo. Entre outros, você faz essas pequenas apresentações durante a sua conversa e vai facilitar muito aí. O recrutador tá... Como que eu posso explicar? Ele tá gostando daquele papo, ele tá entendendo que você é uma pessoa autêntica, que você está realmente entregando aquilo que ele está procurando, e isso vai fazer você se destacar ali no seu processo seletivo. E por penúltimo ali, o quarto tópico que eu queria trazer para vocês: conhecimento de banco de dados. Você não precisa ser nenhum DBA expert que faz 1001 criação de banco de dados, mas para ser um desenvolvedor Java, você tem que entender o que é um SQL básico, você tem que entender o que é um select, um insert, um update, o que é um banco de dados relacional, o que é um banco de dados não relacional. Você não precisa ter trabalhado com isso de alguma forma, você não precisa ter experiência com isso, mas você precisa ter um entendimento de qual a diferença de um banco de dados relacional e não relacional. Exemplos de bancos de dados não relacional e banco de dados relacional. Por quê? Porque o recrutador, conforme eu falei para vocês, o recrutador ele tem um checklist de marcações que ele precisa saber se a pessoa que ele está conversando tem e bate com aqueles requisitos para a vaga ou se ele não tem. Você precisa demonstrar que você, além de ter um conhecimento, pô, eu sei fazer um select na base, eu criei uma base utilizando o Postgre na minha máquina, instalei lá, por exemplo, o Postgre, instalei o MySQL, usei um banco de dados simples para teste na faculdade, e eu lembro que eu criava as tabelas, eu consultava, tive aula de banco de dados na faculdade, criava lá o select, ele listava as informações, dava um insert, ele inseria algum dado na base de dados, dava um delete, ele deletava. SQL básico, são essas informações, essas pequenas palavras-chave de SQL, você consegue demonstrar ali para o recrutador que você tem o conhecimento básico necessário. Vai ter pontos a fundo, que por exemplo, o recrutador pode perguntar se você sabe a fundo ali, mas você pode não saber, mas só de você ter aquelas informações básicas, isso já te destaca bastante. Cara, o que é um join? Importantíssimo. E aí, trazendo para o mundo Java, como que você integra uma aplicação Java com um banco de dados? É a utilização do JPA, né? É a especificação para mapear classes Java e banco de dados. Isso é a palavra-chave que mata, muitas das vezes, muitas entrevistas. É quando você não sabe explicar como a sua aplicação Java, que é importantíssimo, que você tenha uma aplicação Java que se conecte com o banco de alguma forma, que faça integrações REST com outras aplicações, no caso. Se você não sabe o que é o JPA, ou você não apresenta isso numa entrevista, que você consegue criar uma aplicação Java utilizando o JPA, que é a implementação mais comum é o Hibernate. Pô, já consegui implementar o JPA, o Hibernate, para mapear as minhas classes Java, inserindo numa base de dados, por exemplo, fazendo conexões utilizando o Spring Boot, as annotations do Spring Boot para facilitar a conexão com a base. Só isso, cara, você já ganhou um entrevistador. Você já ganhou aquela entrevista ali, você se destacou tanto que, no final, ele vai conseguir progredir você para a próxima fase. Não vai ser sempre aquela conversa de tipo, vamos analisar o seu perfil e entraremos em contato. Ali mesmo na entrevista, na primeira conversa, fazendo essas apresentações, explicando, por exemplo, o que é o @entity, o que é o @id, tudo isso você vai estar destacando para o recrutador
aquilo que é necessário ali. É o básico. Você pode utilizar esse vídeo como dicas para entrevista ou até mesmo como um roteiro de onde se direcionar, do que você pode pesquisar, do que você tem que estudar. Isso é bastante interessante. E quinto tópico, o último que eu quis trazer para vocês, ferramentas e boas práticas. Cara, conforme eu mencionei durante o vídeo, você publicar suas aplicações, seus desenvolvimentos no GitHub é muito importante. Para chegar a esse nível, você tem que entender o que é um Git, o que é o versionamento, como que funciona um Git clone, Git pull, Git push, Git add, Git commit, comando simples de versionamento utilizando o Git. Cara, isso você vai usar pro resto da sua vida como desenvolvedor, não só desenvolvedor Java. Então, por favor, se você ainda não sabe, abre lá, curso em vídeo, Gustavo Guanabara, YouTube, o que é o Git, pesquisa, estuda, analisa. Faz você mesmo, cria lá, publica qualquer coisa lá, um Hello World, joga no GitHub pra você aprender. Git add, tem uma coisa, Git commit, Git push, publiquei lá, abre o repositório, verifica como as alterações de código vieram tudo pra cá. Isso aqui é essencial e você vai usar. Se você não sabe o que é não sabe nada de versionamento de código, volta no estudo e não adianta você estar buscando entrevistas se você ainda não sabe o que é versionamento de código. Volta um pouquinho, pesquisa, estuda para você conseguir fazer essas pequenas diferenciações na sua primeira entrevista. Tem um ponto que ele é muito importante e que ele é um saco. Eu tenho 4 anos, mas é um saco. Ninguém gosta, que é testes unitários. O recrutador vai pedir isso para você. Confesso para vocês que 4 anos atrás, 5 anos atrás, até acho que 3 anos atrás, em entrevista para desenvolvedor Java Júnior, entrevista para desenvolvedor Java ali, numa primeira camada, no caso, testes unitários não era nada abordado, ou era pouquíssimo abordado, porque era um requisito que não era muito crucial, no caso. Era uma época em que desenvolvedores que sabiam Java não necessariamente precisariam ter um conhecimento prévio de testes unitários, aprenderiam ali no dia a dia, mas os requisitos, a régua do desenvolvimento, ela está aumentando, a régua do mercado, ela está aumentando bastante. Então, para você que é desenvolvedor Java, sim, você tem que estudar um pouco de testes unitários, o básico para você conseguir se manter no mercado, depois você vai se aprofundando com o tempo, que é o que? É a utilização do JUnit, uma biblioteca que vai ajudar você com os testes unitários em Java. O que são testes unitários? São testes de classe. Isso, você aplicando isso na entrevista, você vai se destacar de uma forma N vezes mais, porque pode estar ali dentro dos requisitos que eles precisam da vaga. É uma necessidade. Algumas vagas podem exigir, outras podem colocar como um diferencial, você saber esse ponto. Então, bastante importante, cara, desenvolver um código simples, um CRUD mais simples. Tenta lá, num segundo momento, criar os testes unitários para aquele código que você desenvolveu. Ou abre, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, vê como ele criaria os testes unitários. Por exemplo, joga lá no ChatGPT, cria os testes unitários para essa classe. Ele vai criar uma classe, utilizando anotações do JUnit, que vai testar aquela classe para você, vai validar funcionalmente se aquela classe está ok ou não. E uma dica bônus tenha projetos no GitHub, acho que isso eu já abordei, mas tenha um perfil no LinkedIn que demonstre o seu conhecimento com utilização de palavras-chave. Como assim palavras-chave? O seu LinkedIn ele tem que ser uma apresentação rápida e direta daquilo que você sabe. Ou seja, ele é a base que o recrutador vai utilizar como currículo para analisar se ele vai realizar uma entrevista com você ou não. Cara, eu preciso de um desenvolvedor Java Júnior, de um estagiário como para desenvolver em Java. Eu vou abrir o perfil, por exemplo, do José Henrique e vou entrar lá. Se eu não encontrar nenhuma informação, como que eu vou garantir que ele sabe alguma coisa? Eu não tenho o currículo dele ainda, eu vou abordar ele para ter esse currículo. Mas hoje o LinkedIn ele já serve muito como um currículo. Você tem ali todas as informações. Cursos que você realizou durante a faculdade, certificações que você tirou, a faculdade que você está cursando, outros cursos que você fez. Você tem ali toda a sua experiência no mercado de trabalho. Você tem ali resumos, resumos que você tem, artigos que você publicou ali durante a época da faculdade, pode conter ali no LinkedIn. Isso tudo vai ajudar a pessoa a ler o seu perfil e entender quem é você, quem que é o José Henrique, quem que tá ali naquele perfil, quem que tá por trás daquilo ali. No seu resumo, que é a seção sobre, você vai adicionar, vai ajudar com a ajuda do ChatGPT, do Gemini, sei lá como fala. Você vai adicionar, montar uma seção sobre com todas as palavras-chave necessárias. Conforme eu falei para você, o recrutador, ele tem uma checklist para validar se você tem os conhecimentos necessários. Monta uma seção sobre com todas as principais palavras-chave que eu abordei com você durante o vídeo. Então, cara, eu tenho conhecimento de Git, versionamento de código, testes unitários utilizando JUnit, integração com banco de dados usando JPA, Hibernate, palavras-chave, JPA, Hibernate. Cara, eu consigo fazer desenvolvimento de aplicações Java usando Spring Boot, palavras-chave Spring Boot, usando bibliotecas principais, Maven, pensamento de dependências. Cara, palavras-chave, já utilizei o MySQL na faculdade, não tem conhecimento prévio de MySQL. Cara, eu utilizei Postgre na faculdade. Banco de dados não relacional, cara, eu já usei o Cosmos DB da Azure, na versão free. Cara, já usei MongoDB, versão free também, tá aí pra disponibilidade de qualquer um que quiser testar. Cara, já avancei um pouco e durante a faculdade eu vi um pouco de cloud. Cara, nem temos um contexto de cloud nesse vídeo, mas, cara, durante a faculdade tem lá conceitos de Azure. Cara, pesquisei sobre Azure, eu tenho entendimento, algumas ferramentas da Azure, destaca todas as palavras-chave no seu perfil, e isso com certeza vai te ajudar. Tô disponível. Cara, quer bater um papo mais a fundo comigo? Quer tirar ali 15 minutos, 20 minutos, 1 hora do dia pra gente marcar, conversar? Quer uma ajuda de conversa, de bate-papo pra gente estar entrando mais a fundo no que você já sabe, o que você precisa aprender, de dúvidas do dia a dia de desenvolvimento Java? Cara, você já fez alguma entrevista e tá com medo? Cara, você tem uma entrevista marcada e quer ter um papo mais a fundo, quer conhecimento, quer bater um papo, trocar uma ideia? Me chama, meu LinkedIn tá aí, pode me chamar, fica à vontade. E é isso, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.